Há uma doença silenciosa que corrói o mundo moderno. Uma epidemia sem febre, sem tosse, mas que consome a alma. É a perda de valores. Não é uma catástrofe que chegou de repente. É uma erosão lenta, invisível, como o vento que desgasta a rocha. Pouco a pouco, o que antes era sagrado virou motivo de piada, e o que antes era vergonhoso passou a ser celebrado. Nietzsche disse que Deus está morto, e talvez a sociedade tenha levado isso ao pé da letra. Quando ele escreveu essa frase, não falava de religião, mas do colapso dos fundamentos morais que sustentavam o Ocidente. O homem moderno, ao libertar-se das antigas certezas, acabou flutuando num vazio, livre, mas sem direção. Essa liberdade sem propósito se tornou uma prisão invisível. O indivíduo acredita ser dono de si, mas é escravo da aprovação dos outros. Aristóteles via a virtude como o equilíbrio entre os extremos. Hoje vivemos no extremo da vaidade. A prudência se tornou fraqueza, a humildade virou submissão, e o caráter, algo negociável. A sociedade trocou o ser pelo parecer. Valorizamos a imagem, não o conteúdo. O discurso, não o exemplo. Como alertou Hannah Arendt, o mal prospera quando o homem deixa de pensar. E talvez tenhamos parado de pensar, ocupados demais tentando aparecer. Vivemos cercados de tecnologia, mas carentes de sentido. A informação se multiplica, enquanto a sabedoria desaparece. Confundimos liberdade com falta de limites e justiça com vingança. Em nome da tolerância, aceitamos o inaceitável. Em nome do progresso, desprezamos as raízes que nos sustentavam. Como escreveu Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. E é assim que a moral se dilui. Não em guerras ou revoluções, mas em pequenas concessões diárias. Uma mentira justificada, um princípio negociado, um silêncio conveniente. Os antigos falavam de honra. Hoje a palavra soa antiquada. A lealdade virou ingenuidade. A palavra dada perdeu valor. Vivemos no tempo das verdades pessoais, onde cada um molda o certo e o errado de acordo com o que convém. O filósofo Zygmunt Bauman chamaria isso de modernidade líquida. Nada permanece sólido, nem os vínculos, nem as convicções. As relações se desfazem como vapor, os compromissos evaporam, e o indivíduo moderno se dissolve na fluidez do instante. É curioso. Quanto mais livres nos tornamos, mais vazios parecemos. Buscamos felicidade em telas, reconhecimento em curtidas e amor em laços frágeis demais para resistir ao tempo. As virtudes que moldaram gerações, paciência, respeito, honestidade, fé, foram substituídas por pressa, exibicionismo e relativismo. A moral virou opinião, a verdade virou produto e a consciência apenas um incômodo que poucos escutam. A sociedade que se dizia evoluída se esqueceu de que civilização não é tecnologia, é caráter. Nenhum avanço técnico substitui o valor da palavra, a honra no olhar, o respeito pelos pais, o amor pela pátria. O homem moderno construiu pontes para o espaço, mas não consegue atravessar o abismo entre o eu e o nós. E é nesse abismo que a perda de valores se instala, sutil, disfarçada de progresso, mas letal na essência. A filósofa Simone Weil dizia que a perda da raiz é talvez a mais perigosa de todas as enfermidades humanas. E é exatamente o que vivemos. Uma humanidade desenraizada, sem vínculos, sem memória, sem propósito. Não sabemos mais de onde viemos nem para onde vamos. A verdade foi substituída pelo me convém e o bem pelo me agrada. Vivemos num mundo onde a moral é moldada pelo humor do dia. E enquanto discutimos o que é certo e errado nas redes, a vida real desaba em silêncio. Famílias se desfazem, promessas são esquecidas, amizades se tornam descartáveis. A corrupção que condenamos nos políticos é a mesma que praticamos nas pequenas coisas. E é assim que o mal se perpetua, disfarçado de normalidade. O preço da perda de valores não é pago em guerras nem em crises econômicas. Ele se manifesta no olhar vazio das pessoas, no silêncio das famílias à mesa, na indiferença com a dor do outro. É uma destruição lenta, mas constante. A ruína do espírito humano disfarçada de modernidade. Vivemos uma era de excesso,
excesso de opinião, de estímulos, de vozes, mas falta essência. A tecnologia multiplicou as conexões, mas matou o contato. As pessoas se falam o tempo todo, mas não se escutam. O filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, descreve esse mundo como um labirinto de desempenho, todos tentando provar algo, mostrar algo, ser algo, até que o próprio ser se esvazia. O homem moderno não tem inimigos externos, luta contra o próprio vazio. O niilismo que Nietzsche previu amadureceu. A ausência de valores não gerou liberdade, gerou apatia. A vida perdeu transcendência. Não se acredita mais em nada que não possa ser medido, vendido ou compartilhado. Até o sofrimento, antes íntimo, virou conteúdo. É o espetáculo da dor, onde até o choro precisa ser estético. Mas nem tudo está perdido. A consciência desse vazio é o primeiro passo para preenchê-lo. A reconstrução começa no indivíduo, no resgate da palavra dada, no cultivo da empatia, no silêncio que permite ouvir a própria alma. É um retorno ao essencial, uma escolha diária pela virtude. Porque a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher o bem. E essa escolha silenciosa e pessoal ainda é a força mais transformadora do mundo.